Muito boa noite, meu querido, que Deus esteja abençoando muito a sua vida e abençoando essa sua célula, né? Esteja lá onde que você está, que você possa estar aproveitando o máximo nesse tempo. Semana passada, uma das questões que nós falamos é que nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor Jesus. E eu quero trazer aqui uma série de mensagens para as quartas-feiras da célula sobre como ouvir a voz de Deus. E hoje será o primeiro momento. Para isso eu convido você a abrir Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. Lucas capítulo 8, né? Se quiser, pare o vídeo aí, abra sua Bíblia para acompanhar essa reflexão e depois você vai então responder as perguntas, tá certo? Lucas 8, 4 a 15. Vamos então dar a sequência. A questão toda é de que Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer se comunicar, mas o problema é que comunicação é sempre um problema. Comunicação é um problema entre nós e comunicação é um problema entre nós e Deus. Então eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Aqui no versículo 8 de Lucas diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Esse texto que nós temos aí pela frente de Lucas 8 é um texto muito conhecido da parábola do semeador. 4 tipos de solos, 4 tipos de atitudes mentais. É isso que nós queremos colocar hoje. Qual é a minha atitude mental? Será que eu estou conseguindo ouvir a Deus? Então, primeira coisa, cultive uma mente aberta, né? Não adianta nada se eu já estou com uma mente fechada. Se eu chego para um diálogo, se eu chego para uma conversa com mente fechada, isto não vai me ajudar em nada, porque não vai haver diálogo. Então, o primeiro tipo de solo, versículo 5 diz assim: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, foi pisada e as aves dos céus a comeram. E no versículo 12 ele dá a explicação. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. Então vem o diabo, tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Olha aí. Esse caminho é o caminho endurecido, né? É a mente fechada, é o coração duro. Como resultado disso, é óbvio de que nenhuma semente vai conseguir penetrar no solo duro. Isso não tem como. Então, é assim, às vezes nós estamos para Deus, às vezes a gente vai para um culto, a gente está com mente fechada, a gente vai para uma célula que nem essa, a gente vai abrir a Bíblia e a gente tem a mente fechada. Sabe, tem algumas coisas que fecham a mente. O orgulho, por exemplo, é uma coisa que nos fecha a mente. Porque o orgulho diz: eu não preciso de Deus, eu posso me virar sozinho, eu posso tomar essa decisão sozinho, eu sei o que fazer, eu não preciso de Deus. Isso se chama orgulho, e o orgulho é esta mente fechada, eu não quero saber. Uma outra coisa que fecha a mente é o medo do que Deus vai dizer. Será que Deus vai fazer uma coisa muito difícil para eu fazer? Será que Ele vai me pedir para fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer? O medo é algo muito grande que está dentro da gente muitas vezes para ouvir a voz de Deus, porque a gente imagina uma série de coisas, etc. e tal, né? Então eu preciso cuidar com isso. Será que a minha mente está fechada? Uma outra coisa que fecha a mente é o ressentimento, né? As nossas feridas fecham a nossa mente para Deus. Nós dizemos já de antemão: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, se tu és um Deus tão amoroso, tão querido, por que isso aconteceu comigo? Né? Pessoas com profundas mágoas, profundas feridas, elas não conseguem ouvir Deus. A mente é fechada. E uma quarta coisa que fecha a mente é a religiosidade.
Religiosidade, na realidade, é o que está dentro de nós. Sabe, a minha religiosidade geralmente me diz como Deus deve falar. Então, na minha cabeça, eu imagino, Deus fala desse jeito. Essa é a minha religiosidade. E aí, quando Deus não fala desse jeito, eu não entendo. Às vezes Deus quer falar de outro jeito, mas eu não entendo, eu estou de mente fechada. Eu não consigo. Então, eu preciso ter uma mente aberta. O primeiro passo para ouvir Deus falar, abrir a minha mente. Que você e eu possamos fazer isso. Querido, você acha que o agricultor tem prazer de jogar semente onde que o solo é duro? Claro que não, ninguém vai fazer isso, porque ele sabe que não vai dar resultado. Mas o nosso Deus mesmo assim faz isso pela graça e misericórdia. Ele vai semeando na vida das pessoas, crendo que uma hora vai dar bom. Primeiro passo, mente aberta. Segundo tipo de solo, segunda atitude mental que eu preciso ter aqui. Encontre tempo para ouvir. Nós sempre estamos com tanta pressa. Que pressa nos dias de hoje. Depois da pandemia, depois das coisas, parece que piorou mais ainda, Antes já não tinha tempo. Passou quarentena, agora já não tem tempo de novo. Veja esse segundo solo, versículo 6, ele diz assim: parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. E o versículo 13, então ele explica: as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Olha só, a semente aqui cai sobre um solo duro, com rochas, com pedras, É um solo raso, é um solo que não entra, a coisa não entra, não é verdade? Então nós precisamos aqui aprofundar. A questão toda não tem tempo para aprofundar. Não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para escutar uma mensagem, para meditar, para orar, para jejuar, não tem tempo. Então, queridos, para ouvir a voz de Deus tem que ter tempo. Não existe comunicação sem tempo. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter uma mentalidade aberta, coração aberto, e aí eu preciso arrumar tempo na minha agenda. A gente arruma tempo para fazer tantas coisas. Onde está o tempo para Deus? Terceira coisa para ouvir Deus, elimine as distrações, Existem a outra coisa que nos atrapalha demais para ouvir a voz de Deus, as distrações, são as preocupações da vida, os nossos planos, os nossos alvos, aquilo que nós queremos fazer, as contas que vêm, e meu Deus, são tantas coisas. O sinal vive ocupado na nossa parte. Deus quer falar, mas o sinal faz tudo. Por quê? Porque está ocupado, muita distração, muita coisa. Veja esse terceiro solo. Versículo 7 diz que outra parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E a explicação está no versículo 14. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Então, as distrações aqui são complicadas. Jesus coloca aqui basicamente 3 distrações que nos cercam. A primeira delas, são as preocupações, aquilo que nós já vimos, as tantas preocupações. Preocupação disso, preocupação daquilo, e especialmente agora nessa época de pandemia, vem tanta informação errada, tanta fake news, tanta coisa que, se você não cuidar, você vive preocupado, você vive ansioso. Não. Então pare de ouvir isso. As preocupações fazem com que eu não escute a voz de Deus.
A outra coisa que ele diz são as riquezas, sabe? Aquela vontade, talvez não seja nem necessariamente de querer ficar rico, mas é aquela ambição de você querer sempre ter mais, ter melhor e não sei o quê. Então isso afasta também a questão de ouvir a voz de Deus. E o terceiro, ele diz que são os prazeres. Sabe, absolutamente nada contra prazer. Quem fez o prazer foi Deus. Deus quer que a gente tenha prazer. Deus quer que a gente tenha tempo para o lazer, tempo para nos divertirmos como família e etc e tal. Mas eu não posso fazer disso com que seja superior a ouvir a voz de Deus. Então, um espinho, onde que a semente caiu, é qualquer coisa que me distrai, evitando que eu gaste tempo com Deus. Preste atenção. Quanto de esforço é necessário para fazer um espinho crescer? Nenhum. Espinho cresce sozinho. E espinhos, matos, ervas daninhas no quintal são sinal de negligência. Porque o dono não limpou. Isso tudo vai sozinho. Basta não limpar. Então eu preciso tomar cuidado com a negligência. A negligência com o meu tempo, como já falamos antes. Precisamos de tempo. A negligência, de estar na presença de Deus. Cuidado com as distrações. Toda quarta-feira aparece uma distração para você não participar da célula. Todo domingo aparece uma distração para você não estar no culto. Todo dia aparece uma distração para você não ler a Bíblia. Você quer abrir a Bíblia, Aí está o celular do lado e você está louco para saber as últimas notícias. Distração. Aí você quer abrir a Bíblia, o cachorro late que não doido. Você quer abrir a Bíblia, o vizinho aparece naquela hora. O galo canta, o periquito grita, qualquer coisa acontece. São distrações, você precisa estar focado, meu querido. Foca naquilo que é importante, ouvir a voz de Deus. E o quarto e o último solo aqui, A gente poderia dizer, para ouvir a voz de Deus, coopere com o que ele diz. Coopere, faça, ouça a voz de Deus, mas também coopere. Versículo 8 diz assim, versículo 8, outra semente ainda caiu em boa terra. Cresceu, eu dei boa colheita, 100 por 1. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 15 ele explica, a palavra, as caíram em boa terra, são as sementes que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. É uma sequência. Coração bom, coração generoso, está trabalhado aqui, coração cheio de Deus. Ela ouve, Ele diz aqui, ouve a palavra, retém a palavra, dão fruto e perseveram. Esse é o tipo de solo que ouve a voz de Deus. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos de um jardineiro. Sabe quem é o jardineiro na tua e na minha vida? São os nossos discipuladores. É o nosso líder. É aquele que diz, ei, tira essa erva daninha, tira essa distração da tua vida. Você não está conseguindo escutar muito bem Deus, não. Escute Deus. Então, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos cultivar uma mente aberta, encontrar tempo para ouvi-lo, evitar as distrações e cooperar com o que ele diz. Então, você vai responder ali depois nas perguntas, qual é a tua atitude mental hoje? Você tem uma mente fechada ainda? Você tem uma mente superficial que fica entusiasmada acerca do culto ou acerca da palavra, então sai e esquece de tudo? Você tem uma mente distraída que deseja fazer as coisas certas, mas agora está muito ocupado. Eu sei, eu tenho que fazer isso, mas estou muito ocupado. Ou será que você tem uma mente desejosa que quer fazer a vontade de Deus?
Para terminar, a Bíblia diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então eu preciso sim ouvir a voz de Deus para começar, mas eu também tenho que fazer o que Ele quer dizer. Então, querido, nessa primeira semana, eu quero te dar um desafio. O desafio de você realmente ouvir a voz de Deus, de você ter um tempo de ouvir a voz de Deus. E você não vai conseguir ouvir a voz de Deus sem a Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Você tem que arrumar um tempo para ler a Bíblia. Então, se você não está fazendo isso, você precisa fazer isso. Segundo lugar, escreva o que Deus está te falando. Sim, mantenha um diário do que Deus está te dizendo. E pegue um versículo, coloca ele em destaque, leve ele junto contigo, memorize ele, para você entender a palavra de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe na reflexão dessa mensagem, e nós veremos mais pela frente como ouvir a voz de Deus, mas começa tudo com ter uma mente e um coração aberto. Que Deus abençoe você, né? Preencha aí agora as respostas, ou melhor, dê as respostas às perguntas, envia aí para o seu líder, converse aí no grupo, e que Deus te abençoe.